Bom dia, Carlos. Bom dia. Tudo certo com vocês? Ótimo. Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Deixe só eu fazer aqui a chamada de vocês rapidinho, viu? E a gente começa. Conferir quem tá aqui e quem não tá. Certo. Daniel não veio. Hélio veio. Roberto não veio. Silvia tá aí. Gustavo está. Luiz Gustavo tá. E Luiz Otávio. Luiz Otávio não está. Ai, ai, Luiz Gustavo. Sei não. Bora lá, gente. Parou agora, né, Luiz? Vamos lá. Vamos falar sobre o sistema digestório, né? Então, na aula passada, Luiz Gustavo, como você está engraçado. Vamos lá ver o conteúdo. Menos 2 pontos para você. Então, na aula passada, a gente começou a falar sobre o processo de digestão, né? Vamos lá sobre a digestão química, a digestão física, os processos digestórios, né? Como é que a gente diferencia um para o outro, e a gente começou antes lá do trava-trava, de eu cair algumas vezes, a gente começou a falar sobre a digestão na boca. Vou repetir um pouquinho hoje, porque na aula passada deu aquela confusão de conexão, né? Não, não vai cair não. Não atrai não. Não fale de cair não, senão atrai. Então, esse aqui é o nosso sistema digestório, né? O nosso sistema digestório, ele é composto pelo que a gente chama de tubo digestório, certo? Então, o que é o tubo digestório? O tubo digestório são todas as partes por onde vão passar o alimento e os nutrientes no seu processo de digestão até a eliminação daquilo que não foi aproveitado, né? Então, as estruturas que vão compor aqui no nosso tubo digestório vão ser a nossa boca, né? Então, o tubo digestório ele se inicia na boca. Da boca ele parte para essa primeira porçãozinha aqui que a gente tem aqui na nossa, que a gente chama de garganta, né? É a faringe. A faringe desce por esse tubo grandão aqui, que vem aqui do pescoço até o estômago, que é o esôfago, né? Do esôfago, o tubo digestório segue para o estômago, que é essa estrutura aqui, que é esse órgão aqui, em formato aqui.
Do estômago, a gente passa para o intestino delgado, que é essa continuação aqui em laranjinha, e esse aqui todo enroladinho aqui. Que é o intestino delgado, ele é dividido no duodeno, no jejum, no ilho, certo? Daqui passa para o intestino grosso, que é esse verde aqui, né? Que é formado por algumas porções aqui, que é o seco, o colo, e a porção final aqui do intestino grosso, que é o reto, né? Que é o finalzinho aqui do intestino grosso, até a saída do tubo digestório, que é o ânus, que é por onde a gente vai eliminar as fezes, que é a porçãozinha final aí. Então, o tubo digestório se inicia na boca e termina lá no ânus. Os órgãos que compõem o sistema digestório vão ser, o tubo digestório vão ser justamente os órgãos por onde o alimento, o bolo alimentar, o quimo e o quilo vão passar no processo de digestão e de absorção dos nutrientes. Mas o sistema digestório ele não é só composto apenas pelos órgãos e estruturas que fazem parte do tubo digestório. Eles também são compostos pelo que a gente chama das glândulas ou órgãos anexos ao sistema digestório. O que, que são essas glândulas e órgãos anexos ao sistema digestório? São glândulas e órgãos por onde o alimento não passa, ou seja, o alimento não passa por ele, certo? Os nutrientes não passam por ele, mas eles contribuem para o processo de digestão, ou seja, eles produzem e secretam substâncias no tubo digestório que vão contribuir para o processo de digestão. Quem são essas glândulas e órgãos anexos? São as glândulas salivares, né, que são esses três conjuntos aqui, a glândula parótida, sublingual e submandibular, que vão produzir a saliva. A gente tem o fígado, que vai produzir uma substância que a gente chama da bile. A gente tem a vesícula biliar e a gente tem aqui, amarelinho escondidinho aqui, olha, o pâncreas. Então, esses são órgãos ou glândulas que fazem parte do sistema digestório, mas não fazem parte do tubo digestório. Por isso que a gente chama de glândulas anexas ao tubo digestório, porque o alimento não passa por eles, mas eles produzem substâncias que vão contribuir para o processo de digestão. Então, essas glândulas anexas são as glândulas salivares, né, parótida, sublingual, submandibular, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, certo? Então, a gente tem os órgãos que fazem parte do tubo digestório e os anexos. Não sei se ela consegue, não, porque já é 8h50, né? Acho que ela tem que ter entrada entre 8h40 e 8h50. Se ela conseguir, ótimo, mas eu acho que talvez ela só consiga agora no próximo horário, que é 9h30. Vamos ver se ela consegue. Certo? Então, esses são os órgãos das partezinhas, né? Do tubo do sistema digestório. Passei demais. Como a gente eu troquei isso aqui de ordem, né? Na ordem trocada. Então, como eu falei já na aula passada, né? A digestão ela se inicia na boca, certo? E aqui na boca a gente vai ter dois processos digestórios, né? Ou digestivos, né? A digestão mecânica, a partir da mastigação, ou seja, o processo de mastigação envolvendo os dentes e a língua, né, que movimenta o alimento na boca, né? Então, o alimento entra na boca e a gente inicia o processo de digestão a partir da mastigação. Então, que vai envolver os dentes e a língua. A mastigação é uma digestão mecânica, né, que é a partir do movimento. Então, o alimento ele vai ser triturado, esmagado, rasgado, né, pela ação dos dentes. E esse alimento ele vai sendo movimentado na boca por ação da língua. E a gente também tem a digestão química dos carboidratos, né? De alguns carboidratos complexos, né? Os polissacarídeos são transformados em maltose. Então, carboidrato de dupla ligação. A partir do quê? A partir da saliva, que na saliva, que é produzida pelas glândulas salivares, que são essas glândulas anexas ao sistema digestório, na boca elas vão produzir a saliva, e na saliva a gente vai ter uma enzima digestória, que é a amilase salivar, que a gente também chama ela de pitialina, que é uma enzima que vai digerir os carboidratos. Então, na boca, a gente vai ter o início da digestão mecânica, por mastigação de todos os nutrientes do alimento, né? E o início da digestão química dos carboidratos, por ação da amilase salival da pitialina. Então, na boca, a gente tem digestão mecânica e digestão química dos carboidratos, por ação das enzimas que estão contidas na saliva. Então, este processo vai acontecendo na boca e
Após esse processo de digestão mecânica e química, né, dos carboidratos na boca, vai ter a ação da deglutição. O que é a deglutição? É quando você engole o alimento. Então, o alimento sai da boca e ele passa para a faringe, que é a próxima etapa, a próxima parte do tubo digestório. Então, o processo de deglutição, ele também funciona como uma digestão mecânica, porque o alimento ele vai ser espremido para poder entrar na faringe. Né? Então, a passagem da faringe é menor do que o nosso espaço da nossa boca. Então, quando a gente ingere ele, na deglutição, que é essa ação de engolir o alimento, vai funcionar também como uma digestão do tipo mecânica, porque ele vai esmagar o alimento para que ele passe pela faringe. Certo? Quando o alimento ele é deglutido, a gente não chama mais ele de alimento. A gente vai chamar ele de bolo alimentar. Ou seja, depois que o alimento passa pela digestão mecânica na boca, pela ação da mastigação e pela digestão química dos carboidratos, e ele é deglutido, se ele é engolido, a gente não vai chamar mais aquela massa de alimento. A gente vai chamar, ela passa a se chamar agora de bolo alimentar. Certo? Isso foi o que a gente viu no finalzinho da aula passada. E aqui, então, após a mastigação e a salivação, a gente vai chamar de bolo alimentar. Quando esse alimento ele é deglutido, então aqui a gente tem aqui a boca, os lábios, a língua, né, a mandíbula. Quando o alimento ele é deglutido, ele vai passar para essa primeira parte aqui desse tubo digestório, saindo da boca, que é a faringe, certo? Então ele vai passar aqui pela faringe. E o que acontece aqui? Da faringe, o alimento ele tem que descer para o esôfago, que é o tubo que vai levar o alimento dessa região aqui do pescoço até o estômago, o esôfago. O que é que tem aqui de importante a gente saber nessa parte aqui da faringe? Nessa porção aqui da faringe, a gente tem uma abertura que vai conectar para um outro tubozinho, que é a laringe. A laringe é o local onde estão nossas cordas ou pregas vocais, né? E a gente utiliza para produzir os sons e a gente conseguir falar, produzir os sons e as palavras. Né? A faringe, ou a laringe, ela não faz parte do tubo digestório. A laringe, ela faz parte do sistema respiratório, certo? A laringe, ela vai levar o ar, vai conduzir o ar até os pulmões e vai conduzir o ar também da saída dos pulmões para fora do nosso corpo. Então, a gente tem uma passagem, essa passagem aqui, porque acontece o quê? Porque a faringe, ela também faz parte do sistema respiratório. Tá? Então, quando a gente respira pelo nariz, né, que tem a cavidade nasal, o ar vai passar pela faringe e vai descer para a laringe. Né? O que acontece? Quando a gente engole, faz a deglutição, né, quando o bolo alimentar ele desce, o objetivo é que o bolo alimentar ele passe para o esôfago, né, e não para a laringe. Mas a gente tem essa aberturazinha aqui. Então, o que acontece? A gente tem essa estruturazinha aqui, que a gente chama da epiglote, que ela funciona como se fosse uma porta. Né? Então, o que acontece? Quando a gente vai respirar, ou para inspirar para o ar entrar, ou expirar para o ar sair, a epiglote ela abre como se fosse uma portinha. Ela abre para que o ar passe. Da mesma forma, quando a gente engole o alimento, ou a gente ingere um líquido, a epiglote ela fecha para quê? Para que o bolo alimentar ele desça para o esôfago e não caia na laringe. Certo? Então, essa abertura aí que tem entre a laringe e a faringe, ela vai ter essa epiglote, que é essa portinha. Ou seja, quando a gente engole o alimento, faz o processo de deglutição, a epiglote ela desce e fecha para que o alimento passe da faringe para o esôfago, e quando a gente vai respirar, para a inspiração para o ar entrar ou a expiração para o ar sair, ela se abre, certo? Então a epiglota é como se fosse uma porta que abre e fecha. Quando a gente engole o alimento, ela fecha para o alimento passar da faringe para o esôfago, e quando a gente respira, ela abre para que o oxigênio entre e o gás carbônico saia. Né? Então é uma portinha que faz isso. Que pode acontecer quando a gente se engasga? O que acontece? É quando a gente ou ingerir um líquido ou a gente deglutir o bolo alimentar e a gente estava respirando ao mesmo tempo e a epiglote abre. E aí o que acontece? Parte desse líquido que a gente ingeriu ou desse alimento acaba entrando na laringe. E aí a gente se engasga, né? Aí tem o processo de engasgamento, ou seja, o processo de engasgo. É quando o alimento que era para passar da faringe para o esôfago, ele cai na laringe, certo? Por isso que é sempre bom a gente comer, mastigar bem, engolir devagar o alimento, sem pressa, ou seja, não comer falando, né? Porque quando você fica falando, você fica fazendo a emissão do som, né? Ou seja, o ar fica entrando e saindo e a epiglote fica abrindo, né? Então, a gente fica lá conversando e comendo, falando, e vai engolir e às vezes se engasga. Certo?
E aí o engasgue vai ter esse reflexo do corpo para expulsar esse alimento ou esse líquido que entrou no lugar errado, né? Entrou na laringe, mas era para passar da faringe para o esôfago. Engasgar mesmo, né? Certo? Então, esse alimento ele vai cair e ele precisa sair. Né? Todo mundo se engasga às vezes, né? Em caso mais grave, a pessoa pode morrer, né? Se ela pegar, engasgar e obstruir a laringe e não conseguir sair, a pessoa não consegue respirar e morre. Ou, em alguns casos, esse alimento ele pode descer pela laringe, entrar no pulmão, passar por um processo, começar a se decompor, né? Causar a proliferação de bactérias, a pessoa tem infecção e morrer, né? Por isso que tem que tomar esse cuidadozinho aí, certo? Então, o objetivo aqui do bolo alimentar epiglota, ela vai servir para impedir, para fechar essa abertura para a laringe e impedir que quando você fizer o processo de deglutição, o alimento não entre no sistema respiratório. O objetivo é que o alimento ele passe da faringe para o esôfago, que é o tubo que vai conectar a faringe até o estômago. O esôfago, ele é um tubo que ele tem muitos músculos, certo? E ele vai, a importância dele, ele vai vir aqui desde aqui da altura do pescoço até o estômago, que fica aqui logo abaixo aqui do externo, que é esse osso aqui que fica aqui no centro do nosso peito. E o objetivo dele é conduzir o bolo alimentar até o estômago, certo? O que tem de importante nisso aí? O alimento, o esôfago, ele não é um tubo, como se fosse um cano, que o alimento despenca, né, dele até o estômago. Ou seja, não é um tubo, né? O esôfago, o esôfago e as outras partes do tubo digestório, ele exerce um movimento que a gente chama de movimentos peristálticos ou do peristaltismo. O que é isso? A parede do esôfago ela é rica em musculatura, ou seja, ela tem muitos músculos, e ela fica se contraindo para poder empurrar o alimento, o bolo alimentar, no caso, até o estômago, sempre no sentido esôfago-estômago. Certo? Então é como se você fosse apertar um tubo de ketchup. Né? Quando você aperta um tubo de ketchup, ele cospe, né, o ketchup do outro lado. É o que o esôfago faz. Ele vai se contraindo, se apertando, e ele vai esmagando o alimento e empurrando o alimento, o bolo alimentar, no caso, sempre no sentido do estômago. Certo? Então, o movimento peristáltico ele serve o quê? Para conduzir o bolo alimentar até o estômago, ou seja, os movimentos peristálticos do todo o tubo digestório, ele vai sempre fazer para conduzir o bolo alimentar e os subprodutos deles que vão vir em seguida ao longo do tubo digestório. E como ele fica esmagando o alimento para empurrar ele funciona como um processo de digestão mecânica também, né? Porque ele fica esmagando esse alimento. Então, ele sempre vai empurrando no sentido para o estômago, do estômago para o intestino grosso até sair, né? Quando a pessoa vomita, é que o movimento peristáltico ele se inverte, né? Se a pessoa come um alimento estragado, alguma coisa que está fazendo mal à pessoa, ela vai vomitar, né? Aí o movimento peristáltico se inverte e a pessoa expulsa aquilo do estômago, do intestino e vomita, né? O movimento peristáltico se inverte só nesses casos aí. Mas ele sempre faz sentido, ou seja, o alimento ele não cai para o estômago como se fosse você soltando alguma coisa num tubo pela gravidade, né? Então, se você come deitado, o alimento vai para o estômago de todo jeito, né? Ele não fica entalado aqui em você, ele vai ser empurrado pelos movimentos peristálticos. Se você comer de cabeça para baixo, também o alimento ele vai seguir para o seu estômago, porque o movimento peristáltico eles vão empurrar, eles vão conduzir, né, esse bolo alimentar até o nosso estômago, certo? Então, passando aqui do esôfago, o bolo alimentar ele segue para um próximo órgãozinho aqui, que é o estômago, certo? O estômago, esse órgãozinho aqui, que tem essa estruturazinha parecendo um J, certo? Então, aqui é o finalzinho do esôfago, certo? Então, o bolo alimentar, ele vem pelo esôfago e entra no estômago, ele entra a partir de um esfíncterzinho que a gente chama de esfíncter cardíaco ou cárdia. Esse esfíncter, ele se abre, né, para o bolo alimentar passar e cair no estômago, e depois que ele passa esse bolo alimentar, esse esfíncter da cárdia se fecha para o alimento ficar lá dentro do estômago, certo? O estômago ele é um órgão que pode ter formado por várias rugas, ele é rugoso, né?
E ele é formado, as paredes do estômago são revestidas por uma mucosa, né? Para que serve essa mucosa? No nosso estômago, é produzido por uma série de glândulas que tem na parede do estômago, a gente produz um ácido, que é o ácido clorídrico, né? Que é o ácido estomacal, né? Esse ácido ele é produzido e quando o bolo alimentar chega no estômago, esse ácido é lançado do estômago em cima desse alimento. E essa mucosa que reveste as paredes do estômago, elas vão estar lá para justamente proteger o próprio estômago contra a ação desse ácido, né? O ácido ele tem uma propriedade corrosiva, né? Então a mucosa ela impede que o ácido queime as paredes do estômago, né? Quando a gente perde parte dessa mucosa, a gente começa a fazer algumas feridinhas do estômago por ação do ácido estomacal, né? Do ácido clorídrico no estômago, e é quem causa aquilo que a gente chama da gastrite, né? Em casos mais graves, forma úlcera gástrica, né? Que são grandes feridas no estômago por isso, né? Pela ação do ácido clorídrico. Mas por que, professor, que o ácido clorídrico está travando para alguém, gente? Cauã, Luiz, Otávio, Luiz Carlos, Luiz Gustavo, está travando para vocês? Tá não, professor. Tá não, tá sua É a internet. minha. Então, tá. Tô entendendo nada. Então é sua internet. Por que o estômago da gente produz esse ácido? Viu, F? Entra e sai. Deixa ela voltar aí, gente, que a gente continua. Vamos dar um minutinho aí para ver se ela volta. Pronto, ela voltou. Por que o ácido... Por que o nosso estômago produz esse ácido? Porque o suco gástrico, junto com esse ácido, vai ter uma enzima digestória, que é a enzima que a gente chama de pepsina. A pepsina é uma enzima que só atua em meio ácido. O nosso estômago produz esse ácido para que a pepsina consiga funcionar. A pepsina serve para quê? A pepsina é uma enzima que vai digerir proteínas. Né? Então, no nosso estômago, a gente tem a digestão química de proteínas, a partir da ação da enzima chamada de pepsina. Então, a pepsina começa a digerir as proteínas no estômago. Então, no estômago da gente vai ter digestão de proteínas, digestão química de proteínas por ação da pepsina. Certo? Esse tubozinho aqui fica fechado. Às vezes, nosso estômago produz muito ácido e esse ácido, ele, às vezes, sobe para o esôfago. O esôfago ele não tem essa mucosa aqui no estômago. Quando esse ácido ele começa a subir aqui para o nosso esôfago, começa a queimar a parede do esôfago e vai dar aquela sensação que a gente chama de azia. A azia, aquela sensação que está queimando, é porque realmente está queimando. É quando o ácido sobe do estômago e começa a queimar a base do esôfago. Aí fica aquela sensação de queimação. Né? Quem já teve azia sabe como é. Isso acontece quando escapa ácido do estômago. Né? Aí ou você toma um alimento, aquelas cápsulas a partir de um produto básico, né, que neutraliza o ácido, ou tem gente que toma coisas ácidas para o corpo a gente perceber que tem ácido demais e absorver esse ácido, certo? Então, depois lá de mais ou menos umas 4 horas fazendo a digestão no seu estômagozinho, o bolo alimentar, depois que ele passa pela digestão no estômago, ele passa a se chamar de quimo, certo? E ele vai sair do estômago através de um esfíncterzinho que a gente chama do piloro. O piloro se abre do mesmo jeito que a cárdia, e ele vai passar o quimo para a primeira parte do intestino delgado, que é o duodeno, certo? Então, o bolo alimentar, depois de sofrer a digestão no estômago, a gente começa a chamar ele de quimo. Então, o quimo sai pelo piloro e cai no duodeno. O duodeno é a primeira parte do intestino delgado, certo? Então, passando para o intestino delgado, a gente vai ter aqui, olha, então a gente saiu aqui do estômago e passamos aqui para a primeira partezinha aqui do intestino delgado, que é o duodeno. Certo?
No duodeno, a gente vai ter o fim da digestão. Certo? Então, aqui no duodeno, a gente vai ter a digestão da maltose pela ação da maltase, a digestão de ácidos nucleicos, a digestão de proteínas que não foram digeridas no estômago, a digestão de carboidratos que não foram digeridos na boca, e principalmente a digestão dos lipídios pela ação da enzima que se chama da lipase. A lipase é uma enzima que vai atuar no duodeno para digerir os lipídios. Então, o que é que tem de importante para saber no duodeno? Primeira coisa, no duodeno a gente vai ter o fim da digestão. Ou seja, a quebra de nutrientes em partes menores vai ter o seu fim no duodeno. Né? Então, tudo que ainda não tenha sido digerido vai ser digerido no duodeno. Principalmente, eu quero que você lembre que os lipídios vão ser digeridos no duodeno pela ação da enzima que a gente chama da lipase, certo? As paredes do duodeno vão produzir o suco entérico, né? Ou o suco do intestino, que vai produzir enzimas para digerir e terminar a digestão química. O pâncreas, que é uma glândula anexa, que é esse bichinho aqui, vai produzir o suco pancreático, que também tem uma série de enzimas digestoras que vão ser lançadas no duodeno para continuar o processo de digestão. Então, o pâncreas, que é uma glândula anexa, ele vai jogar enzimas no duodeno para concluir a digestão química. Né? Outra coisa que tem curioso é que o duodeno é o órgão que produz a insulina e o glucagon, que são dois hormônios que controlam as taxas de açúcar no nosso sangue. Certo? Então, o pâncreas, além de produzir o suco pancreático, que vai atuar na digestão no duodeno, na digestão química no duodeno, ele também produz esses dois hormônios que regulam as taxas de glicose no sangue, ou seja, as taxas de açúcar no nosso sangue, né? Que não tem nada a ver com a digestão, mas só estou falando aqui para vocês como curiosidade. Então, aqui, o próprio intestino vai liberar suas enzimas para fazer a digestão e o suco pancreático, ou seja, o pâncreas também vai liberar mais uma série de enzimas, que a gente viu naquela tabelinha na aula de segunda-feira, para concluir a digestão química dos nutrientes aqui. A principal que eu quero que vocês lembrem é que aqui vai ter a ação da lipase, que vai fazer a digestão dos lipídios, certo? Então, o pâncreas ele vai atuar aqui como anexo, produzindo e liberando o suco pancreático, que tem uma série de enzimas que vão fazer a digestão do duodeno. E o fígado? O fígado serve para quê? O fígado, na digestão, ele vai fazer a produção de uma substância que a gente chama da bile. A bile é uma substância esverdeada que serve para quê? A bile, ela não é uma enzima digestória, certo? A bile, ela não tem ação enzimática. A bile, ela funciona como se fosse um detergente. Ou seja, quando a bile cai no duodeno, ela agrega as partículas de gordura, ela agrega os lipídios para fazer o quê? Para tornar mais eficiente a ação da lipase para a digestão dos lipídios. Então, a gente costuma dizer que a bile ela emulsiona, ou emulsifica, né? Ou agrega as partículas de gordura, de lipídios, para que a ação da lipase seja mais eficiente. Então, a bile ela não é uma enzima digestória. Né? Ela funciona para agregar as partículas de gordura e tornar mais eficiente a digestão dos lipídios. Certo? A bile ela é produzida pelo fígado, mas o fígado ele não lança a bile diretamente no duodeno. Né? O fígado ele produz a bile, mas ele armazena, ou seja, ele lança a bile nesse órgãozinho aqui, que é a vesícula biliar. Então, é a vesícula biliar que guarda a bile. Então, o fígado produz a bile, ele é armazenada na vesícula biliar, e é a vesícula biliar que lança a bile no duodeno. Certo? Então, o fígado produz a bile, mas a bile ele não joga no duodeno, ele armazena, nosso corpo armazena a bile produzida pelo fígado na vesícula biliar, e quando o quimo chega no duodeno, a bile lança, a vesícula biliar lança a bile no duodeno, certo? Para agregar as partículas de gordura e facilitar a ação da lipase, que é a enzima que faz a digestão química dos lipídios, certo? Então veja que no duodeno acontecem várias coisas, e é no duodeno que a gente tem o fim da digestão. Então, depois do duodeno, não vai ter mais digestão de absolutamente nada. Acabou a digestão. O que foi digerido no duodeno foi digerido, o que não foi digerido não vai ser mais digerido. Então, o fim da digestão acaba no duodeno. Certo?
Então, as proteínas, carboidratos, lipídios, tudo que tivesse que ser digerido, aí no duodeno foi digerido. Quando acontece, termina o processo de digestão do duodeno, a gente vai chamar, a partir de agora, o quimotequilo. Certo? Então, veja, quando a gente coloca o alimento na boca, a gente chama de alimento. Depois que termina a digestão na boca, que a gente faz a deglutição, a gente passa a chamar o alimento de bolo alimentar. Quando o bolo alimentar chega no estômago, ele vai sofrer o processo de digestão química das proteínas. Quando termina a digestão no estômago, o bolo alimentar passa a se chamar de quimo. O quimo passa para o duodeno. No duodeno a gente vai ter a digestão de carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos, principalmente dos lipídios. Quando termina a digestão no duodeno, a gente vai dizer que o quimo, a gente passa a chamar ele de quilo, certo? Então a gente vai ter aí agora o quilo, certo? O quilo vai passar para as próximas partes do sistema do intestino delgado, que é o jejum e o ilho, certo? Então o intestino delgado é separado em três partes. No duodeno, que é essa parte inicial, esse comecinho aí, que é onde termina a digestão, e depois ela vai vir mais duas partes, que é jejum e ilho. Aí vocês podem, gente, encontrar como jejum e ilho como coisas separadas, ou vocês podem encontrar chamando jejum, tracinho, ilho, como se fosse uma coisa só, certo? Então, no duodeno a gente tem o fim da digestão, no corpo. Então a gente vai passar para só mostrar aquela partezinha aqui. A gente vai passar agora para essa partezinha aqui maior, que é o jejum e o ilho, que é a porção final do intestino delgado, que vai ter mais ou menos uns 4,5 metros, 5 metros, enroladinho no nosso estômago. E o que vai acontecer aqui no jejum e no ilho? O jejum e o ilho vão fazer a absorção dos nutrientes que foram digeridos. Então, tudo que foi digerido lá, que começa a ser digerido na boca, no esôfago, no estômago e no duodeno, passa a ser absorvido pelas paredes do intestino delgado, pelo jejum e pelo ilho. Então, qual é a função do jejum e do ilho? Absorver os nutrientes que foram digeridos nas etapas anteriores, nas estruturas, nos órgãos anteriores. Então, o jejum e o ilho vão absorver os nutrientes, certo? Essa é a função do jejum e do ilho, fazer a absorção dos nutrientes que passaram pelo processo digestório. O que é que tem de curiosidade, meus queridos e minha querida, no intestino delgado? O intestino delgado, ele é formado por esses, como se fossem esses quebra-morozinhos, sabe? Ele é como se formado por várias ondazinhas. Essas ondazinhas a gente chama das vilosidades intestinais ou microvilosidades intestinais. As microvilosidades aqui estão nas células do intestino e as vilosidades como se fossem esses vários dedos, né? O nosso intestino delgado é como se ele fosse uma sanfona. Todo mundo já viu uma sanfona. Uma sanfona era toda cheia de dobras, né? Toda dobradinha. Né? Então, quando você fecha a sanfona, você consegue guardar ela pequenininha, mas quando você abre a sanfona, ela fica bem grande. Essas vilosidades do nosso intestino, elas servem para quê? Elas aumentam a área de absorção de nutrientes no nosso intestino. Ou seja, é como se nosso intestino fosse muito maior do que ele realmente é. Então, se você, por exemplo, ele é formado por essas velocidades, que eram essas ondas. Se você esticasse o intestino e você deixasse essas dobras retas, ele seria muito maior do que ele é. Ou seja, as velocidades servem para quê? Para aumentar a área de absorção dos nutrientes no intestino. Ou seja, você consegue ter uma área de absorção maior em um espaço menor. É como se você pensar, gente, você pega uma folha e você dobra essa folha. Quando você dobra essa folha, ou seja, deixa eu pegar aqui, eu tenho uma folha aqui, certo? Então, eu tenho essa folha aqui, olha, ela vai ocupar todo esse espaço aqui, né? Se eu pegar essa folha e dobrar ela, o que acontece? Se eu pegar essa folha e começar a dobrar ela, dobrar. Pega aqui esse exemplo aqui, olha aí na câmera, olha para o professor. Se eu pegar essa folha e dobrar, olha, eu tenho essa folha aqui, ela vai ocupar esse espaço. Se eu dobrar ela todinha sobre ela mesma, formar aqui as velocidades do intestino, o que acontece? Eu consigo colocar nesse espaço aqui de minhas mãos muito mais folhas dobradas, né? Se eu deixar ela esticada aqui na câmera, só cabe uma folha. Se eu dobrar ela todinha dessa forma aqui, o que acontece? Nesse espaço da câmera aqui eu consigo colocar várias folhas dobradas.
É a mesma coisa do nosso intestino. Nosso intestino ele é todo dobrado assim, nesse formato de sanfona, para fazer o quê? Para eu conseguir colocar em um espaço uma área de absorção muito maior. Ou seja, se eu colocar, se o estômago, se o intestino da gente não tivesse velocidades, ele teria uma área menor de absorção. Então, quando eu dobro ele, eu consigo colocar mais folhas em um espaço menor. Ou seja, as velocidades do intestino, elas nos possibilitam que a gente tenha uma área de absorção muito maior do que o espaço real ocupado. Certo? Então, é para isso que servem as velocidades. Então, no jejum e no ilho, que é esse final do intestino delgado, que é a parte maior do intestino delgado, a gente vai ter a absorção dos nutrientes que foram digeridos até o duodeno. Quando o alimento, no caso, quando o quilo ele sai do intestino delgado aqui por essa retinha e cai no intestino grosso. Quando o que sobrou não foi absorvido, ele não vai ser mais absorvido no intestino grosso. O intestino grosso ele vai servir para quê? No intestino grosso, a água vai ser absorvida, o intestino grosso ele absorve a água e os líquidos, certo? E junto com esses líquidos, os sais minerais que vão estar dissolvidos na água. Né? Então, no intestino grosso, a gente já não tem mais a absorção de proteínas, carboidratos, lipídios disso. A gente só vai ter a absorção da água e dos sais minerais que estejam dissolvidos junto com a água. Né? Então, o que não foi absorvido no intestino delgado de nutrientes, o que sobrou, ele vai cair no intestino grosso, o intestino grosso vai absorver a água, os líquidos, os sais minerais que estiverem dissolvidos na água, e aquilo tudo que sobrou, que não foi absorvido pelo intestino delgado, no intestino grosso vai formar aquilo que a gente chama das fezes, certo? Então, é aqui no intestino grosso que a gente vai ter a formação das fezes. Então, aqui, então essa parte aqui é a entrada do intestino delgado. Quando chega aqui nessa parte aqui do colo, do útero, os movimentos peristálticos vão empurrando essas sobras e a gente vai ter a absorção da água e dos sais minerais que estão dissolvidos. Então, os movimentos peristálticos vão sendo mais lentos, né? Podem durar... essas sobras, elas podem demorar de 1 a 3 dias para passar pelo intestino delgado, e por todo o intestino grosso. E aí o intestino grosso ele vai absorvendo essa água e vai formando as fezes mais duras, né? Mais solidificadas. Geralmente as fezes ela tem uma cor mais escura por causa da bile que vai saindo junto. Então o que acontece aqui? Aqui no intestino grosso, a gente tem também o que a gente chama da flora intestinal, que são várias bactérias do bem, né? Que não causam doença na gente, e que ajudam o nosso corpo a produzir vitamina B12, vitamina K e outras vitaminas, né? Que a gente chama da flora intestinal. Então, o que acontece aqui? À medida que essa água vai sendo absorvida, tudo que sobrou, que não foi absorvido pelo intestino delgado, vai formando as fezes vão sendo conduzidas até chegar aqui na porção final, que é o reto, e essas fezes vão ser eliminadas pelo ânus, quando a gente vai e evacua. Né? Aí a gente tem o fim do sistema digestório na saída das fezes a partir do ânus. Certo? Aqui no intestino delgado, a gente tem o que a gente chama aqui também do apêndice vermiforme, que fica aqui na base da barriga da gente, no abdômen do lado direito, que não serve para nada, né? Que pode só causar aquilo que a gente chama de apendicite, né? Se essas sobras de que não foram absorvidas no intestino delgado entrarem aqui, se acumularem aqui, ela pode causar inflamação no apêndice, e a solução quando a pessoa tem apendicite é fazer a cirurgia, né? Remove o apêndice, costura. Porque o que acontece? O apêndice ele pode encher e estourar. Se ele estourar, vai vazar fezes para dentro do abdômen da gente, para a cavidade abdominal. Vem muitas bactérias que vão se proliferando nesse processo, pode causar uma infecção generalizada e a pessoa vai fazer a transição para o outro plano, o plano das pessoas que não estão vivas. Certo? Então, quem tem apendicite tem que operar para... E quem tem apendicite logo, porque ele sente uma dor muito forte na base do intestino, do abdômen, né? Quando a pessoa tem diarreia, professor, porque quando a pessoa tem diarreia, ela evacua praticamente muita água. Lembra que o intestino delgado, o intestino grosso, ele vai absorver a água, o que vai deixar as fezes nesse estado mais sólido. Né? Quando a pessoa tem diarreia, ela acelera os movimentos peristálticos no intestino grosso, eles são acelerados. Então, o que acontece?
isso que sobrou do intestino delgado, que não foi absorvido, ele vai passar muito rápido no intestino grosso. Como ele passa muito rápido no intestino grosso, não dá tempo do intestino grosso absorver a água para deixar ele sólida. É por isso que quando a pessoa tem diarreia, sai muita água, né? A pessoa evacua muita água, porque os movimentos peristálticos são acelerados, e isso impede que a pessoa absorva a água e torne as fezes sólidas, né? E o contrário também acontece, que são aquelas pessoas que têm prisão de ventre, né? Ela tem movimentos peristálticos muito lentos no intestino grosso. Então, o que acontece? As fezes passam muito mais tempo, ou seja, passam mais que de 1 a 3 dias para fazer todo esse caminho para o intestino grosso. E quanto mais tempo ela demora no intestino grosso, mais o intestino grosso absorve água. E aí as fezes vão ficando cada vez mais duras, mais sólidas, né? E elas vão tendo mais dificuldade para passar. E quando a pessoa vai evacuar, né? As fezes muito duras, né? A pessoa sente muita dor para sair. Em casos mais graves, a pessoa, inclusive, tem que fazer uma cirurgia para abrir a barriga da pessoa e o médico remover manualmente as fezes. Mas tem casos que a pessoa toma alguns remédios, supositório, algum remédio para acelerar os movimentos peristálticos. Quem tem prisão de ventre sofre bastante. Certo? E aqui a gente encerra o sistema digestório. Dúvidas? Não? O que vai cair na prova, gente? Digestão e sistema digestório. Né? Então, tudo que a gente viu na aula de segunda e o que a gente viu nas 2 aulas de segunda e o que a gente viu hoje. É isso que vai cair na prova de vocês. A digestão, o que é digestão, digestão química, digestão física e o sistema digestório. Os órgãos, o que acontece em cada um deles, é um processo de digestão, para que serve cada coisa, para que serve cada órgão. Certo? Então é isso que a gente vai ver, vai cair na provinha de vocês. Tranquilo? Pronto, aí quem já quiser saber que estou estudando, já vai estudar. Lembrar vocês que próxima semana vai ter a recuperação paralela da primeira unidade, né? Vai ser na segunda, na terça e na quarta. Vai ser no período da tarde, não vai ser no período da manhã, ou seja, no período da manhã vai ter aula normal, e no período da tarde aqui vai ser a recuperação paralela da primeira unidade. O assunto é o assunto da prova da primeira unidade, não é do simulado que foi semana passada, não. É da prova lá da primeira unidade, certo? Quem faz a recuperação paralela, quem ficou com média abaixo de 6 no boletim da primeira unidade, ou quem perdeu a prova ou o simulado da primeira unidade, certo? Vocês entrem lá na plataforma e está lá no quadro de avisos, está lá explicando tudo certinho como vocês vão proceder, qual vai ser a prova em cada. Que prova vai ter segunda, que prova vai ter terça, que prova vai ter quarta, certo? E aí vocês vão fazer. Vai ser no período da tarde. No período da manhã vai ter aula normal, viu? Não percam a aula, certo? No período da manhã. Sua média em ciências foi 5,5 na primeira unidade. Se você quiser, você faz lá a paralela para ver se você recupera. Você não tem nada a perder, né? Se tirar nota maior, você recupera. Se tirar nota menor, você fica com seu 5,5 de qualquer jeito. Não, não é obrigatório, não. Você faz se você quiser, é opcional. Não é obrigatório, não. Se você achar que você recupera esse meio ponto. Não, Vai que não, você eu não tem tiro nada a uma perder. nota Né? maior e consiga recuperar, né? Se você tirar 7, você fica com 7. Se você tirar 4, você continua com seu 5,5. Você não tem nada a perder. Né? Você só tem a recuperar. Ou você vai ficar com seu 5,5, ou você vai ficar com a nota maior. Não tem. Se você tirar 0, sua nota não vai cair. Você vai continuar com seu 5,5. Então isso aí não interfere. Então você só tem a chance de ficar na média, né? Ficar com 6, 7 e recuperar essa nota aí. Beleza, gente? Então é isso. Então, bom feriado aí, descansem, bom final de semana também. E a gente se vê segunda-feira, tá bom? Tchau. Agora vai começar a sessão de piadas de Luiz Gustavo, né?